Então a taxa Selic acabou de cair, caiu mais meio ponto percentual, saiu de 12,75% ao ano para 12,25% ao ano e agora começa aquela chuva de vídeos. O fim da renda fixa, o fim da bolsa de valores, o fim dos fundos imobiliários. Antes de mais nada, me responde aqui, tá? Você está mudando alguma coisa na sua carteira por conta da Selic um pouco mais baixa? Deixe teu comentário no vídeo, vai ser bem legal a gente ter vários clubistas comentando, aí você pode ler o que outras pessoas estão fazendo, pode trocar ideias, enfim, evoluir como um investidor. E se o vídeo parecer legal, dedo no like. Vamos nele! Então, a partir daqui, tá? Vou te explicar o que é a taxa Selic, por que ela caiu. Vou trazer um aviso importante, vou explicar como ela afeta seus investimentos de renda fixa, como afeta seus fundos imobiliários, suas ações, por que a renda variável não bombou depois do início do ciclo de corte de juros. Vou responder se é o fim da renda fixa ou se é o fim da renda variável e também te mostrar como blindar a sua carteira. Vamos começar aqui sobre o que é a taxa Selic, por que ela caiu. Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, é a taxa que vai guiar a rentabilidade dos ativos de menor risco na economia, que se chamam títulos públicos pós-fixados do governo, o famoso Tesouro Selic da plataforma Tesouro Direto ou LFT, o nome técnico desse ativo específico, que é um ativo que tem esse comportamento aqui. É o comportamento de todo dia subir um pouquinho, ali tem um dia que fica um 0 a 0, mas tá assim, é uma linha reta e constante, é um relógio praticamente. E a taxa Selic também é um parâmetro para o CDI, que se você for dar uma olhada é igual à taxa Selic, e o CDI por sua vez vai guiar a rentabilidade de outros ativos de renda fixa, aqueles que são pós-fixados, como estes que estão na tela, como CDBs, LCIs e LCAs. E aí por que a taxa Selic cai? A taxa Selic cai porque a inflação cai. Se você for dar uma olhada em qualquer gráfico, esse nosso até é meio desatualizado, tá? Coloca a variação do IPCA de 12 meses em cima com a meta da taxa Selic, você vai ver que as linhas elas andam em conjunto. Quando a taxa Selic está subindo, o IPCA está subindo. Quando a taxa Selic está caindo, o IPCA está caindo. E sempre foi assim e sempre vai ser. Por que isso? Porque quando a inflação está muito alta, o Banco Central tem que conter a inflação. A inflação alta, de verdade, constantemente, é a pior coisa que pode acontecer para uma nação. E para conter a inflação, aumenta-se o juro que quem tem dinheiro parado vai ganhar ao investir sem risco. Isso desestimula as empresas a investirem na economia real. Isso desestimula investidores a investirem na economia real. Isso também faz com que o crédito fique mais caro, tanto para empresas quanto para pessoas físicas, que com menos crédito para consumir, consomem menos. E tudo isso, que é ruim para a economia, né? Muitas vezes causa recessão, é bom para conter a inflação. Então é meio que um remédio amargo aí usado. E também uma Selic mais alta, o que faz? Atrai investidores estrangeiros. Podem fazer aí o famoso carry trade. Eles pagam juros menores no exterior, colocam o dinheiro aqui e fazem esse spread de juros. Entrando dinheiro do exterior aqui, o real se fortalece frente a outras moedas, a inflação também cai. E a Selic está caindo por quê? Porque a gente está vendo um IPCA menor, acumulado em 12 meses já está em 5,19%, a gente está vendo um IGPM menor e não à toa as expectativas de players do mercado já são menores. O mercado aí reduz semana após semana projeção para inflação, ou seja, o pessoal já está esperando uma inflação menor. E essa queda da taxa Selic, sendo bem franco, ela não surpreendeu ninguém que está no mercado financeiro. Fiz um vídeo nessa segunda falando, a taxa Selic vai cair, e eu mostrei porque era amplamente esperado que ela caísse meio ponto percentual, mostrando como essa queda já estava precificada pelo mercado. Agora, o que eu não mostrei é como diversos ativos reagem frente a uma nova taxa Selic. Será que é o fim da renda fixa? Ou a hora de comprar bolsa? Ou o fim da bolsa? Ou a hora de comprar renda fixa? Eu já vou falar sobre isso, mas não sem antes trazer um aviso super importante. Acabei de sair de uma reunião aqui no Clube do Valor, eu combinei com meus sócios que tocam a nossa área aqui de Wealth e a gente decidiu abrir algumas vagas gratuitas por uma sessão de diagnóstico e análise de carteira. Esse é um processo em que a gente conversa com investidores, com seguidores aqui do canal, dá uma olhada em suas carteiras de investimentos, entende o que está de bom nessa carteira, o que não está de tão bom assim, o que a gente mudaria. Um papo bem franco para te ajudar a tomar as melhores decisões aí para o seu futuro. E é um processo que ele é muito bem avaliado. Ele é recomendado por 94% das pessoas que passam por ele, que para mim me enche de orgulho. Por quê? Porque sendo super transparente aqui, ao final desse processo, se a gente encontrar grandes pontos de melhoria na sua carteira, a gente vai te fazer uma proposta comercial para você virar cliente de Wealth aqui do clube. E aí, mesmo sabendo que a maioria das pessoas odeia ser vendida, esse processo aqui tem 94% de aprovação, que é um sinal que ele agrega muito, mas muito valor. Como eu disse, conseguir algumas vagas para quem está assistindo esse vídeo. Para garantir a sua vaga, é só apertar nesse botão aqui, preencher um rápido formulário, o primeiro link na descrição, analisar todas as respostas, vai entrar em contato com todo mundo com patrimônio acima de R$500 mil, quem sabe que consegue ajudar de forma ativa e ainda vai entrar em contato com algumas outras
pessoas, beleza? Vamos lá, como é que a taxa Selic menor afeta a rentabilidade de ativos de renda fixa? E aqui, para contexto, vale você entender que existem basicamente 3 tipos de ativos de renda fixa, né, categorizando pelas formas com que eles remuneram o investidor. Os ativos pós-fixados, os ativos pré-fixados e os híbridos, né, que é um pouco pós, um pouco pré. Então vamos lá, para os ativos pós-fixados, como o próprio Tesouro Selic, que eu já falei agora há pouco, CDBs que tem uma rentabilidade de 100, 120, 115% CDI e afins, esses ativos vão passar a imediatamente render menos. Por quê? Porque se a remuneração dele é indexada ao CDI ou à taxa Selic, e o CDI ou a taxa Selic menorou, diminuiu, ficou menor, ele vai passar a render menos. Vale lembrar aqui que no passado, tá, a taxa Selic média, isso de 2004 a 2022, foi de 10,45% ao ano, o que parece muito, mas você tirar custo que o investidor tem, tirar eventuais taxas para investir, tirar a inflação, sobra, na verdade, líquido da inflação, cerca de 3% ao ano, beleza? Importante ter isso aqui em mente. Então aqui há uma mudança muito clara, eles rendem menos. Títulos pré-fixados e híbridos, o que muda? Aqui eu vou te mostrar o que quase ninguém te conta. A maioria das pessoas falam que, olha, a taxa Selic menor é bom, porque esses ativos eles vão render mais, eles vão subir daqui para frente e tal. E isso tá meio certo, tá? Isso é uma verdade em tese. Por que em tese? Para te explicar, eu preciso antes mostrar que ativos pré-fixados contam com uma característica, uma relação inversamente proporcional entre taxa de retorno que o investidor vai ter se investir nesses ativos e preço. Como assim, Ramiro? Vamos pegar aqui o Tesouro Pré-fixado com vencimento em 2033. Nos últimos 90 dias, você podia investir nele com uma taxa de 10,78% ao ano. Você pode ver que essa taxa ela oscilou para cima. Hoje você investe nele recebendo 11,85% ao ano. Então você vai ganhar mais se investir nele e manter pelos 10 anos, até 2033. Com mais do que 1% ao ano, por 10 anos, não é pouca coisa. Nesse período de 90 dias em que a taxa aumentou, o que aconteceu com o preço? O preço caiu. Você comprava esse título por R$ 965 e agora consegue comprar o mesmo título por 935. Então é isso mesmo, quem investiu 90 dias atrás está perdendo dinheiro. E por que em tese uma taxa de juros menor beneficia isso aqui, esse ativo? Porque se a taxa Selic tivesse, sei lá, em 2% ao ano, provavelmente o Tesouro Pré-fixado estaria rendendo menos do que 11,85%, talvez estivesse rendendo 4%, talvez 5% ao ano. E se cai a taxa, sobe o preço. Agora, por que em tese? Porque essa rentabilidade não tem relação direta com a taxa Selic atual, e sim com a expectativa do mercado sobre juros futuros, sobre qual vai ser a taxa de juros no médio e no longo prazo. Isso vale para os ativos de renda fixa pré-fixados, para os híbridos, né, aqueles atrelados à inflação, e também para ativos de renda variável. Vou falar agora o que acontece com os fundos imobiliários, por exemplo. A mesma lógica, em tese, eles se beneficiam, mas, de novo, quando os juros futuros caem. A média em ciclos de corte da Selic, os juros futuros caem mais. Não à toa, simplesmente eu vi uma manchete que mostrava, né, que fundos imobiliários têm retorno médio alto em ciclos de queda da taxa Selic. Matéria que dá a entender que é bom para os fundos imobiliários a queda da taxa de juros, o que faz sentido, né? Porque se a renda fixa está rendendo menos, os investidores precisam procurar outras opções para rentabilizar melhor sua carteira. E também existe uma correlação entre fundos imobiliários e títulos pré-fixados de renda fixa. Esse gráfico aqui é um pouco antigo, mas ele mostra a longo prazo, né? Mais de 10 anos, feito aí pela Hedge Investimentos, mostra aí a diferença do yield do IFIX com o NTNB, que é o Tesouro IPCA+. E aí quando sobe o yield de um, sobe o yield de outro, cai de um, cai do outro. Então tem uma correlação, mesma coisa que eu te expliquei agora da renda fixa. E o mesmo acontece com ações. O retorno potencial futuro de ações, ele é maior quando a taxa Selic está mais alta e você investe, ou seja, quando a taxa Selic começa a cair. A gente fez o teste aqui no Clube do Valor, com a nossa estratégia de seleção de ações, o resultado foi esse gráfico, que cruza, aqui tá no eixo horizontal, a taxa Selic no momento do investimento e no eixo vertical, retornos em 36 meses futuros, e pode ver que é um gráfico ascendente, embora não há nenhuma garantia, né? Tanto é que o R ao quadrado aqui é de 0,26, não é o mais forte do mundo. Sabe por que tanta gente fala então que taxa Selic caindo vai fazer bombar a renda variável? É aquilo que ninguém te conta, o que as pessoas tentam simplificar ou ensinar, e talvez nem esteja errado. É que, de novo, o que mais importa é a expectativa sobre juros futuros. E se você for ver, nessa semana de corte da Selic, os economistas aumentaram a previsão de juros para o futuro. Aliás, desde o início desse ciclo, foi aumentada a expectativa de juros no futuro, né? Tanto que a taxa
taxa dos pré-fixados subiu, não caiu. E isso por uma série de motivos, né? Seja pela área fiscal, em que o nosso governo está gastando um monte, e o presidente, inclusive, deu uma entrevista esses dias falando que vai gastar mesmo, seja por questões macro, em que taxa de juros está subindo bastante no mundo inteiro, em especial nos Estados Unidos, seja por uma série de fatores imprevisíveis do mercado. Só que, por outro lado, tá, há uma curva de juros mais alta, diferentemente do que a maioria das pessoas esperava. O fato é, na média, o mercado financeiro subestima o tamanho do ciclo de cortes de juros no Brasil. A fonte aqui é o BCB, a elaboração foi feita pela XP, que mostrou aí os últimos cortes da Selic, linha amarela, e na linha azul, a expectativa do mercado em relação à Selic futura. Você pode ver que muitas vezes a Selic caiu mais do que a expectativa do mercado. Agora, Ramiro, e sobre esse monte de fim, né? O fim da renda fixa, por exemplo. É o fim da renda fixa? Vou ser bem franco, tá? É muito mais fácil vender se eu falar que sim, é o fim, isso tá tudo em renda variável comigo. Mas a resposta é que não. A renda fixa sempre existiu, sempre vai existir e sempre vai ser útil para N motivos. Exemplo, renda fixa pós-fixada é o melhor investimento do mundo para dinheiro de curto prazo, para dinheiro de médio prazo, para você gastar até 5 anos. Inclusive é bom para ter uma carteira de longo prazo se você não for intolerante ao risco. Renda fixa pré-fixada e híbrida também são bons investimentos de médio e de longo prazo e faz sentido ter as duas numa carteira de longo prazo, tanto para você ter bons resultados no pré-fixado quando a curva de juros cai mais do que esperado, quanto para se proteger da inflação, no caso de títulos híbridos. Então é o fim das ações, né? No Brasil vale a pena só investir em renda fixa? Também acredito que não. Se olhar no passado distante, o IBRX ganhou do CDI, no mais distante ainda, o Ibovespa ganhou do CDI. Ações são excelentes por longo prazo, assim como eu acredito que fundos imobiliários também sejam. Embora essas classes de renda variável estejam indo mal há 3 anos mais ou menos, e tenha muita gente jogando a toalha, aprendendo que renda variável não é para si, o fato é que elas podem contribuir muito para a sua carteira render mais no longo prazo. E aí você pode pensar, beleza, Ramiro, então se renda variável tem muito potencial para o longo prazo, o que eu devo fazer? Eu devo, que nem perguntou o Maurício, né? Comprar renda fixa quando a bolsa estiver alta e vice-versa? Ou ainda, comprar fundos imobiliários e bolsa agora? Mas como blindar a sua carteira? Bom, tudo isso eu respondo através da estratégia de alocação de ativos, que para mim é a melhor estratégia de investimentos que existe. Ela consiste em você desenhar uma carteira ideal feita sob medida para ti, considerando a sua tolerância ao risco, seu perfil de investidor e de tempos em tempos fazer um negócio chamado de rebalanceamento. E eu quero te ensinar a fazer isso de forma totalmente gratuita. Foi para isso que eu gravei e publiquei uma masterclass chamada Alocação de Ativos na Prática, em que eu não mostro só a teoria, né, como o nome diz, na prática. Eu mostro aqui algumas carteiras de clientes do Clube do Valor que estão conosco há 7 anos, há 6 anos, há 4 anos, como elas performaram e como a gente investe esse dinheiro, né? Revela as estratégias que a gente usa para investir 1,5 bilhão de reais. E lá você vai aprender como funciona essa estratégia, porque essa estratégia aumenta seu potencial de preservar e multiplicar o seu patrimônio e o passo a passo de como implementar ela. Para assistir essa masterclass é muito simples, é só apertar neste botão aqui. E se você quer saber se diversificar, sua carteira é burrice, quantas ações tem em carteira, publiquei um vídeo ontem, você pode apertar aqui para acompanhar ele. Se você é novo aqui, aperta aqui para se inscrever no clube. Grande abraço e até mais.